estamos aqui em mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje vamos contar para vocês um pouquinho da história da Paula Paulino. Muito obrigada, Paula, por ter aceito o convite. A Paula, gente, veio do interior do norte do país. E ela tem uma história de superação incrível e que eu tenho certeza que vai tocar muita gente depois que a gente escutar o que ela falar por aqui. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga, eu que agradeço. É uma honra, mais uma vez, contar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouquinho desse processo e, de alguma forma, inspirar e levar possibilidades de esperança para outras pessoas. Então, é um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Então, conta pra gente. Vamos direto ao assunto, porque todo mundo já querendo saber. Conta pra gente como que foi a sua infância no interior do norte. Conta da cidade, qual é a cidade. Conta pra gente, amiga. As pessoas, quando me veem hoje, com essa carinha, né, ser bem patricinha, tal, delicada, não tem noção de onde que eu vim, da minha história. E eu acho que, assim, ninguém tem noção da história de ninguém. A gente só vê o que cada um mostra. Mas a minha infância foi uma infância muito simples, muito humilde, no interior, né, do Pará, numa cidadezinha chamada Santa Maria. Mas, na verdade, eu não morava na cidade, eu morava no interior mesmo, na roça, no que lá a gente chama de roça ou colônia. E só para ter uma ideia de como que era, até os meus 16 anos, a gente não tinha noção do mundo aqui fora. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha energia, não tinha água encanada. Eu costumo falar que se alguém assistiu, se vocês aqui assistiram alguma reportagem do Globo Repórter sobre ribeirinhos, eu costumo falar que eu era bem uma ribeirinha daquelas, que cresceu trabalhando em casa de farinha, que cresceu vendo a mãe coletar carvão, produzir carvão. Então, cara, é uma mudança, né? É uma mudança que não acontece de uma hora para outra. Mas eu tenho muito orgulho de onde que eu vim e de toda essa base. A gente plantava, a gente comia muito o que a gente plantava, então isso contribuiu para a vida que eu tenho hoje, para a pessoa que eu sou hoje, para a percepção alimentar que linka com a minha profissão, né? Então, acho que tudo só te interromper, Paulo. Eu esqueci de falar, gente. Hoje a Paula Paulino é nutricionista e uma das melhores que tem por aí, se não for a melhor. Mas continua, amiga. Eu acho que, assim, pegando essa linha do tempo, né, com relação à vida que eu tenho hoje, que as pessoas aqui, né, no Rio de Janeiro conhecem, e voltando para a minha infância, tem um caminho bem grande, bem longo, tanto de distância quanto de mudanças. E a minha infância foi uma infância muito pé no chão, muito natural mesmo, muito de correr com os meus primos, de tomar banho em igarapé, de, sabe, blusão mesmo. A gente foi uma família, minha família era uma família muito pobre, era uma família muito humilde. Então, eu falo que, cara, eu vivia de camisa de candidato, porque a gente não tinha roupa. Eu, anteontem, estava até conversando com uma amiga e a gente estava falando que como essas coisas marcam, mas para mim marcaram de uma forma positiva, porque o fato de eu não ter, naquela época, foi o meu combustível para conquistar o que eu conquistei, para viver o que eu vivo hoje. E eu acho que é isso. A gente olha para a nossa realidade, muitas das vezes lá na infância você não tem noção do que é o mundo lá fora, mas se você olha para aquela realidade, você tem um desejo dentro de vocês, esse desejo, essa pequena chamazinha vai fazer com que você se supere todos os dias. É verdade. E aí te leva para um ambiente muito maior e muito melhor do que aquilo que você vive. Durante a minha infância, a gente não tinha o que comer. Muitos momentos eu via minha mãe ficar com fome para dar o prato de comida que ela tinha, trabalhando para outras pessoas, para a gente ficar com fome e voltar para o trabalho com fome. Então, em muitos momentos eu vi isso. E eu aprendi
a desenvolver um respeito pela comida. E eu vou sempre fazer essa questão do link da infância com a vida que a gente tem hoje. Porque muita gente olha para a sua realidade e fala assim, pô, minha realidade é muito ruim. Então, se a minha realidade é ruim, eu não tenho o que fazer daqui para frente. Mas olha para essa realidade mesmo ruim e vê o que ela está te sinalizando. Porque as nossas experiências, elas sempre sinalizam um futuro e um amanhã glorioso. Eu falei isso no outro podcast, né? Foi sim. E eu falo assim... Mas é verdade, né? É verdade. Eu acredito muito. E assim, você falou lá da sua infância, você citou alguns momentos. Eu consigo ir pincelando, eu vou tentando pincelar algumas coisas que vão vindo à tona, né? E você fala sobre, né, correr de blusão, de tomar banho no rio. Essa parte, eu acredito que seja um pouco da memória boa da sua infância. Tá, foi muito difícil, né, com relação à parte da falta de muitas coisas, mas isso nem sempre era ou eu tô raciocinando errado. Me conta um pouquinho sobre as brincadeiras no Ribeirinho. Na verdade, isso nem sempre era positivo, né? Porque eu precisei amadurecer muito cedo. Aham. Eu precisei amadurecer muito cedo. As pessoas falam hoje em dia, porque na minha adolescência. Eu falo, mas gente, eu não tive isso, não. Mas como assim? Eu não tive infância, não tive tempo para ser criança e não tive tempo para ser adolescência. Nem nessas pirações, essas coisas loucas que o povo diz que o adolescente tem, eu não passei por nada disso. Porque a vida sempre foi muito exigente comigo, por conta da minha realidade. E a exigência da vida me trouxe maturidade. Eu acho que pelo fato de eu ter um objetivo. Eu sempre tive a fé, a crença de que, assim, eu não nasci à toa. E eu falava para Deus, Senhor, o Senhor não me colocou aqui. Senhor, olha aqui, Senhor. E assim, eu era muito... Sempre fui muito bonitinha, muito delicadinha num ambiente que era bruto, que era grosso, que as pessoas meio que se atropelavam o tempo todo na lida do dia a dia. Eu detestava sol. Minha mãe trabalhava no sol o dia inteiro. Uma picada de bicho me marca. E eu estava lá no mato, sendo picada. Então, eu nunca me encaixei. Então, você nunca olhou para sua infância como algo positivo, em momento algum? A minha infância foi muito positiva, porque eu olhava para aquilo e eu falava assim, cara, eu não sou daqui. Eu vou buscar algo. Eu falava assim, Senhor, eu devo ter um pai árabe, alguma coisa rica para eu sair desse lugar, porque não é possível. Entendi. Mas mesmo com aquela realidade... eu sempre via a possibilidade de estar fora. Eu tô aqui, mas isso aqui é momentâneo. Senhor, olha, o Senhor me botou aqui, tem alguma coisa para eu aprender aqui, mas eu não fico aqui. Quando eu ia para casa de farinha raspar mandioca, eu me cobria toda porque eu não gostava de terra. Eu não gostava de terra pegando em mim, muito fresquinha. A minha infância toda, a minha adolescência toda, eu sempre ouvia, você é muito fresca, você é muito nariz em pé. Nossa, que menina metida, que menina nojenta, pra onde essa menina acha que vai? E ok, enfiava as unhas. Eu tô coberta e tô lá raspando a mandioca. Tinha que fazer, eu fazia, tinha que ser responsável, eu era. Mas a minha mãe teve uma vida muito difícil. Muito. Minha mãe trabalhava na roça, minha mãe cortava de machado, minha mãe cortava de motosserra, minha mãe produzia carvão, minha mãe fazia uma série de coisas. E eu sempre tive na minha cabeça muito nítido que aquela vida que a minha mãe tinha não era para mim. Não que eu rejeite a minha mãe, não é isso. Eu rejeito o estilo de vida, aquela situação. E aí, foi passando o tempo, tal, minha mãe, tudo na vida tem um propósito, minha mãe se separou do meu pai. Isso quando eu tinha 15 para 16 anos, eu assumi a casa, assumi os meus irmãos, porque se eu não trabalhava na roça, se eu não ia para o sol, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, meu papel era cuidar da casa e cuidar dos meus irmãos. Eu sou mais velha de... quantos irmãos? Eu sou a segunda mais velha, nós somos 6, então do meu quarto irmão para frente eu cuidei de todos. E assim, cuidei com muita intensidade. Os 2 últimos, então, eu meio que deixei de ser irmã e passei a ser mãe. Porque foi a época que minha mãe se separou, minha mãe foi embora de casa e quem assumiu essa maternidade fui eu. Então, eu fiquei ali um tempo,
uns 3 meses sozinha com eles, tal, assumindo tudo. E ainda trabalhando fora. E ainda trabalhando em casa de farinha. E ainda fazendo tudo que precisava ser feito para... Com quantos anos, Paulo? Com 15 para 16. Não só por mim, mas pelos meus irmãos. Eu sempre tive muito essa questão. Não é só por mim. É por mim e pelos meus irmãos. É por mim e por eles. E aí, o tempo passou. Minha mãe retornou 3 meses depois. A gente acabou indo morar com ela. Eu com os meus 2 irmãos mais novos. Mas eu continuei fazendo esse papel de irmão, de mãe, né? Sim. Continuei com essa maternidade. Minha mãe trabalhava fora. Durante o dia, final de semana, minha mãe recém-separada ia curtir. E quem que ficava? Paula. Eu. Então, até essa parte aí, como eu falei antes, toda essa questão, tudo que a gente passa, nos prepara para algo lá na frente. Quando eu completei 18 anos, eu me envolvi com um cara, tive um relacionamento abusivo, blá, blá, blá. Outra história de superação para outro episódio. Para outro episódio. E, assim, quando eu me desvinculei desse cara, que eu meio que fugi dele, eu precisei sair de lá, porque ele me ameaçava e tudo. E eu fui para a casa de uma tia, na capital. E na casa dessa tia, as pessoas começaram a observar que eu era muito boa com casa e com criança, que eu gerenciava muito bem. Aí eu fiquei 3 meses, deixei a poeira da separação lá, da agressão passar, tal, voltei para casa do meu pai, na cidade, Santa Maria. E aí, quando precisaram, em Belém, de alguém para cuidar de uma criança, para ir para trabalhar em casa de família lá, cuidando de 3 crianças, quem que citaram o nome lá? Paula. O meu. E aí, eu com 22, 23 anos, 22, eu fui para a capital. Mas assim, eu falo que eu era muito bichinho do mato. Eu cresci não tendo noção do que era o mundo. Eu não ia no supermercado, eu nunca tinha feito compra na vida. Eu não sabia que comprava pão dentro do supermercado. Que na hora de comprar aquele queijo mussarela, por exemplo, você ia no mercado e tinha que pedir lá. Não sabia nada disso. Não sabia nada disso, eu não sabia pegar ônibus, eu não sabia que tinha que fazer sinal pro ônibus. Então, tudo Reflexo da realidade, né? Sim. Que você viveu. Então, tudo isso eu precisei aprender. E precisei aprender no empurrão, sabe? Porque quando você vai para casa de alguém, e eu fui morar com essa família, eu saí da casa dos meus pais e fui morar com essa família, morei 4 anos, mas você tá ali para o que eles te mandarem. E, tem que ir no supermercado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas como que eu fazia, que eu não sabia? Conta. E aí, quando eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei nessa casa, muito magrinha na época, toda de calça jeans, toda justinha, tal, alinhada. A senhora, tinha uma outra senhora que trabalhava na casa, falou, essa daí não dura nem 1 semana. Porque tem isso, para se superar, você vai precisar lidar com as pessoas que desacreditam de você. É verdade. E ela falou isso, né? Não dura nem 1 semana, e eu fiquei 4 anos. Cheguei lá, não sabia nada. Mas sabia muito bem gerenciar uma casa e cuidar de criança. E a vida me preparou para isso. Eu era muito boa e eu sou muito boa em cuidar. Quando eu cheguei lá, não sabia nada. A primeira vez que me mandaram ir para o mercado, eu, chorei muito, porque eu não sabia o que fazer dentro do mercado. Até então, na onde eu morava, vai na mercearia, toma, eu quero 1/4 de café, tá aqui. Quero 1 quilo de arroz, tá aqui. O cara, o dono da mercearia, coloca no balcão para você pegar. No mercado, não, você vai se virar, né? E aí, isso foi algo, assim, muito apavorante para mim. Foi surreal. Como é que eu faço? Gente, eu pego, mas eu pago aonde? O que eu vou fazer? Não sei o quê. E eu sou muito do conhecido, do planejado, né? E assim, não passa a possibilidade de perguntar como faz, né? Eu não sabia perguntar. Eu não sabia perguntar. Você não fala com estranhos quando você é da roça. Você não fala com estranhos. E aí, passou essa fase, observei muitas pessoas, né? Porque eu sou muito assim, eu observo. Vou aprender observando. Eu aprendo observando, aí eu vi o que as pessoas faziam, aí na hora de ir pro caixa, então vai por aqui, fica aqui. E assim foi. Quando foi para pegar um ônibus, ela disse, tem que levar isso aqui em tal lugar.
Tá, mas como é que eu faço? Ela me disse assim, se vira, quem tem boca vai a Roma. Aí eu falei, tá, mas o que que eu... O que eu faço com a boca? Mas, enfim, fui aprendendo. E, cara, essa família é minha segunda família hoje. Nada do que eles fizeram foi por maldade, pelo contrário, eles acreditaram muito em mim. Acreditaram muito, me ensinaram tudo que eu sei hoje. Eu falo aqui sobre decoração de casa, sobre me vestir, sobre me portar, sobre conversar, sobre perguntar. Tudo foi Através deles. Foi através deles. Eu fiquei com essa família há 4 anos, eu cuidava das meninas, eram 3 crianças. E eu cuidava delas, dormia e acordava com elas. Só que aí eu passei a gerenciar a casa também. Eu gerenciava a casa, tudo o que acontecia ali, eles meio que passavam por mim, porque eu era que estava com eles 24 horas. Então, minha patroa chegava, falava comigo, eu chegava e falava com todo mundo. Todo mundo estava lá, falava comigo, eu chegava e falava para minha patroa. Então, eu assumi uma responsabilidade muito grande e fui muito acolhida por essa família. Quando eu decidi sair... E era uma família desconhecida da sua família, que não tinha nada a ver. Era uma família desconhecida da minha família. E como que eu me conectei com eles? A minha prima, filha dessa minha tia, para onde eu fugi, era casada com o irmão desse que foi meu patrão. Então, quando essa família que não me conhecia falou que precisava de alguém para trabalhar com eles, para dar suporte com as crianças, esse marido da minha prima foi e me indicou. E foi ele que foi na cidade me buscar. Então, assim, eu falo que é meio que a história de José do Egito. Você vai para um lugar, comparando o que eu vivo hoje com o que eu vivi neles, foi uma preparação para a vida que eu vivo hoje. Entendi. E eu consigo linkar cada ponto da minha vida, cada passo, cada momento, assim, com o cuidado de Deus. Com essa família, eu aprendi muito, mas eu também assumi uma responsabilidade muito grande. Muito nova também. Muito nova. E chegou um momento que eu chutei o pau da barraca, né? Tipo, não quero mais, acabou. Chutei o pau da barraca. Aí fui morar com uma amiga, porque meus pais não moravam na capital, eu queria continuar na capital, porque lá é onde as coisas acontecem, é onde surgem oportunidades. Aí fui morar com uma amiga, conheci uma pessoa, 3 meses eu casei. Eu não te julgo, eu também casei assim. 3 meses eu casei e fiquei casada há 1 ano e pouquinho. Aí, numa das brigas, ele falou que se eu não estivesse satisfeita, que eu podia ir embora. Cara... Eu fui embora. Eu fui embora. Aí, nisso, meu pai já tinha mudado para a capital, só que meu pai tinha mudado para trabalhar num motel. Motel, minha filha, chulo, muito chulo, muito chulo. Aí, eu não tinha para onde ir, eu fui fazer o quê? Fui morar com meu pai no motel. Aí, um mês de separada, eu liguei lá pra pessoa e falei assim, olha, eu preciso do divórcio. Não precisava nada, era só um motivo para falar com ele. Eu preciso do divórcio. Aí ele, ok, a gente precisa sentar e conversar, porque ficou um esperando o outro ligar, ninguém ligou. A minha justificativa para ligar foi o divórcio. Só que falei com ele numa segunda-feira, estava no trabalho, porque o que aconteceu? Quando eu casei, essa família me resgatou de novo. E eu passei a trabalhar com eles na empresa. E ali foi mais uma outra etapa de aprendizado, que foi aprender a lidar com pessoas, com o público. Eu passei a atender pessoas, eu passei a mexer com o computador que até então não sabia, nunca tinha mexido com o computador. E aprendi toda essa parte de gerenciamento de pessoas, né? Porque quando você trabalha em um hospital, era um hospital veterinário, mas ainda assim era um hospital, você lida com todos os tipos de pessoas. E não só com isso, você lida também com a parte financeira, você lida com a parte interna. Então, eu aprendi muito ali. Eu vejo, assim, você contando aí as etapas e o que eu percebo. Eu falo muito isso, né? Todos nós temos uma força gigante dentro da gente, né? Só basta a gente... Você ver como que você foi forte em todas as etapas que você foi passando. E me fala um pouquinho, você sentiu medo nessas etapas, em cada vez que vai? Você é bem aquela, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo? Amor, falo que meu sobrenome é medo.
Mas o medo não te impediu de estar por aí realizando. Eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Eu falo que, assim, pensa na pessoa que fala, não, que vai dar ruim, não. Só que, assim, eu vejo, analiso o medo, gerencio tudo, olho em volta o que pode dar certo, o que pode dar errado. E se der errado, como que eu vou me movimentar Você planeja tudo. nesse momento errado. E aí eu vou. Na menor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, eu volto. E eu sempre penso isso. Então, quando essa família me resgatou, tal, eu continuei trabalhando com eles. Fiquei um mês separada. Na segunda-feira que eu liguei pedindo o divórcio, a gente marcou de se encontrar na terça-feira. E na terça-feira eu já acordei com meu pai, me falando que ele tinha falecido. Nossa. Que o meu ex-marido lá, que eu ia encontrar na terça para decidir a vida realmente do divórcio, ele tinha falecido. Eu não acreditei. Falei, cara, impossível. Falei com ele, era 5 da tarde do dia anterior. Vou encontrar ele tal hora. Inclusive, estava tomando banho, estava me arrumando para ir encontrar com ele. Só que realmente ele tinha falecido. Todo mundo tinha me procurado, tal. Eu meio que sumi na época. Cheguei do trabalho cansada, fui treinar, fui fazer minhas coisas e não peguei telefone. Quando eu acordei, foi com meu pai batendo na porta dizendo que ele tinha falecido. Nossa. Aí foi um período muito conturbado, porque ficou uma história inacabada. Eu fiquei viúva, mas a ideia era ficar divorciada, a ideia era me divorciar. Então não entendi. Ou não, né? Porque o motivo que você arrumou para ligar para ele era o divórcio. Então eu não sei o que poderia ter acontecido se a gente tivesse se encontrado, se a gente tivesse adiantado esse encontro. Porque ficou aquela birra. Vou esperar ele ligar, ele não me ligou, ele talvez esperando que eu ligasse, eu não liguei. Gente. Aí ficou essa birra. Ou seja, tem esse ponto da minha vida que ficou inacabado, né? Porque não tivemos oportunidade de resolver. Se realmente continuaríamos, se terminaríamos realmente. Eu falo que eu era muito imatura na época, com 22 anos, 23 anos, para ter um relacionamento. Então, agi no calor do momento, e esse calor do momento gerou um gap aí. Só que eu não sou de ficar chorando, nem fazendo drama, nem tipo, deu ruim, por quê? Não, falei, ok, Senhor, alguma coisa tem de aprendizado. Sou muito grata, porque eu poderia ser divorciada, mas sou viúva. É muito melhor. Ok, Senhor, sou grata e vida que segue. Aí, nisso, conheci o Senhor, meu marido que atual hoje, né? E por que eu tô trazendo ele aqui? Porque é por causa dele que eu vim parar no Rio de Janeiro. Só que, assim, as pessoas me veem hoje aqui e falam, tá com um homem mais maduro, tal, não tem ideia do passo a passo que foi. Sim, mas porque a gente tá numa sociedade que julga o tempo todo, né, Paulo? Sim, aí acha que, saiu a menina do interior e veio pra ter uma vida fácil. Que não foi, e nem é. Então, assim, eu conheci João lá em Belém ainda, depois de ficar viúva. A gente namorou 8 meses. Ele me propôs vir pra cá. Também pensei, analisei. Pensei, analisei, falei assim, interessante, tá. Aí todo mundo foi contra, né? Meus patrões, que eu trabalhava na clínica, que é minha família, minha segunda família, todo mundo foi contra. Não, mas não vai, você tá louca, acabou de conhecer fulano, como assim? Você vai largar tudo, você vai... Ok, vou. Mas se der ruim, não sei o quê. Eu volto. Aí analisei tudo. Eu falo que eu desde que eu trabalhei como babá, como empregada doméstica, eu sempre tinha uma reserva financeira. E então eu falava, se der ruim, eu tenho reserva financeira, eu volto. Então, se a coisa for ruim, se tentar me esquartejar para lá, se a família for horrível, eu me resgato. E foi assim. Aí vim pra cá. Aí foi outro perrengue, né? Porque você muda de estado, você muda de cultura, você não tem parente nenhum, você não tem família nenhuma. Sozinha. Você não conhece ninguém, você tá sozinho. Nem a pessoa que você acabou de casar. De amigar, de juntar, de qualquer coisa. Nem a pessoa. Aí cheguei
aqui, nossa, foi terrível. Os 6 primeiros meses eu naufraguei, porque a vida não era nada daquilo que eu tinha pensado. João continuou a vida dele, já era, né, morava aqui a vida toda, estável, tal, trabalhando, viajava na época e eu ficava dias e dias sozinha. E o que eu faço? Sem expectativa nenhuma do que fazer. Dormia o dia todo, à noite ficava vendo televisão, até que chegou uma hora que eu falei, poxa, preciso fazer alguma coisa. Não dá para ficar esperando que alguém venha me salvar, porque ninguém vem. É verdade. E aí eu desci do flatzinho que eu tava e fui num salão de beleza. Aí comecei a conversar com a dona do salão, né? Era um salãozinho pequeno e tal. Aí perguntei para ela os lugares, o que tinha para fazer, como que eu poderia me movimentar. Foi reaprender tudo. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa autoescola. Muito bom. Foi numa autoescola porque eu pensei, eu aprendo a dirigir, eu consigo me locomover dentro aqui, eu conheço pessoas, eu vou resolver parte. Aí tá, fui. Foi ótimo. Não dirigi, tirei a carteira, mas não dirigi porque ficava com medo, não conhecia nada na cidade, mas tirei a carteira e conheci gente. Já foi um passo. Aí entrei e pensei de novo, preciso de um curso, preciso fazer alguma coisa para conhecer pessoas. Nunca fui de balada, nunca fui de zoação, nem nada dessas coisas. Não é algo que me atrai. Onde que eu podia conhecer gente? Fazendo curso. Isso aí, perfeitamente. Aí fui com essa mulher de novo. Como é que eu faço para ir no centro? Porque a autoescola eu fiz pertinho de casa. Aí você fez a autoescola. Mas não sabia ir pro centro ainda. Aí foi aprendendo. Aí fui lá de novo com ela e perguntei, fulana, como que eu faço para ir pro centro? Qual ônibus que eu pego? Tal, não. Ela não... Aí já tinha boca, tá vendo? Aí já tinha boca para perguntar. Aí ela não... Já sabia, né? Já tinha aprendido. Verdade, ó. Foi. Lá no supermercado você não sabia. Agora que olha a evolução. Aí eu falei, como que eu faço para ir no centro? Tá lá, tô indo amanhã. Se quiser ir comigo, eu te mostro como é que é. Eu falei, vou, com certeza. Que hora que você vai? Tal hora. Então, tal hora eu tô aqui. E aí fui. Aí comecei esse movimento de sair daquela quadradinho que eu tava, né? Da bolha, né? Que eu passei a morar em Camboinhas. Aí comecei a sair dali, conhecer o centro, conhecer Piratininga. Quantos anos tem que você veio pra cá? Tem quase 15 anos. Tem 14 anos que eu tô aqui. Depois você fez a faculdade de nutrição. Isso. E aí, era algo inviável, né? Faculdade. Nossa, imagina. Eu fazer faculdade. Onde? Estudei a vida toda em escola pública. Todo mundo falava que eu era muito ruim. Meus professores falavam que eu era muito ruim. Principalmente a escrita, né, tal. A gente sempre tem um ou outro professor que dá uma baixada na gente. Aí eu falei, fazer faculdade? Mas como assim? Só que minha amiga achou que eu seria uma boa nutricionista. Eu adorei a ideia. Fui lá e fiz. Passei um perrengue também. Nossa Senhora. Chorava. Mas não desisti. Por quê? Todo mundo achou também que eu ia desistir. As minhas próprias amigas acharam que eu ia desistir. Eu sempre tive uma certa dificuldade de aprendizado. Mas pelo que você contou tudo aqui pra gente, você também sempre tem uma dificuldade em desistir de alguma coisa. Colocou alguma coisa na cabeça, já era. É bem isso. Eu falo que eu sou aquela pessoa, até pelo medo que eu falei, né? Eu sou aquela pessoa que assim, vou fazer isso, mas gente, será que eu dou conta? Será que vai dar bom? Aí eu fico amadurecendo. Mas de certa forma o medo, ele te provoca, ele te desafia. Sim. Você não deixa ele tomar conta de você para impedir que você faça alguma coisa. Sim, porque eu acho que o medo, eu até falo sempre isso, o medo ele é teu aliado. O medo ele pode te sinalizar que algo pode dar errado. E se você tem na tua intuição, na tua percepção ali, que algo pode dar errado, o que você vai fazer? Você vai criar estratégias para lidar com esse momento ou para evitar esse momento. Exatamente. Na questão da prática clínica, eu sempre falo isso. O que faz com que uma pessoa coma de forma excessiva, principalmente à noite? Na maioria das vezes ela não sabe. É um bloqueio emocional, é uma questão emocional?
Só que ela não sabe, ela não está consciente. Ela só tem consciência da questão do... eu tô com muita vontade de comer doce. O que gerou essa vontade? Se não é uma necessidade física, qual é a necessidade? E aí, se você está atento para esse bloqueio aqui, que pode não ser o medo ou qualquer outra coisa, você vai definir mecanismo para lidar com isso aqui. Mas esse merece um comentário até aqui, ó, no estúdio. Ô, Flávio, você não tem doce aí não, né? Não. Graças a Deus. Porque ele é mestre para soltar um docinho ali. No podcast da nutricionista não pode. Eu acho que eu vi paçoca ali, né? Tem paçoca. Aí, tá vendo? Não passa nada do olho dela. Já vi paçoca ali. Pode pegar, se quiser. Não, obrigada. Então, assim, eu acho que se você tem um desafio, se você tem algo que te limita de alguma forma, você precisa olhar muito para aquilo. Por que aquilo te limita? E essa sempre foi a minha percepção. Tá, se eu tenho algo que tá me limitando, é porque eu não conheço. Se eu não conheço, eu não sei lidar. Mas se eu vou lá e avalio, e olho, e falo, e vejo, e é como curiosidade. Você tá olhando para algo, tá, mas eu não sei o que é isso. Tá, mas o que eu faço com isso? Como que eu lido com isso? Você vai descobrir estratégias e mecanismos para lidar com aquilo. Seja para lidar com a coisa em si, ou seja para tirar do teu caminho. E aí, Verdade. Na minha vida sempre foi muito isso. Ou eu lido, eu aprendo estratégia, eu crio estratégias para lidar, ou eu tiro do meu caminho. E aí, durante o processo da graduação, foi muito isso. A graduação, a parte de trabalhar e entender o funcionamento do corpo, é uma situação muito complexa. O corpo é muito complexo, o ser humano em si é muito complexo. Quando você vai estudar anatomia... Pô, é surreal, cara. É verdade. É surreal. Eu chorava olhando para aquilo lá que eu não entendia nada. Era tanta raizinha no organismo que eu falava, de onde que vem tudo isso? O cérebro ali todo complexo, todo cheio de bulbo, vínculo, isso, aquilo, fissura. Eu falei, o que é isso, meu pai? Que Quanta é isso? coisa, né? E aí... Fisiologia humana realmente é algo... Chorei muito, mas cara, não existe desistir para mim. Não existe voltar, não existe regredir. Isso é a força, né, que existe dentro de cada um de nós, que a gente tem que ressaltar para que a gente não desista, né, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Muito legal. Sim, e eu falo que assim, cara, se você tem um desejinho assim, pequenininho. Vai, corre atrás. Cara, olha para ele também. Olha para ele. Por que eu tô sentindo isso? Por que o meu coração quer isso? Porque lá atrás... Quando todo mundo falava pra mim, você é nariz em pé, você é isso, você é aquilo, falou, cara, ok, é só a percepção deles. Exatamente, e, o assim, que os outros pensam é problema dos outros. Eu sabia que eu não era dali, sabe? Eu falo, Deus, não, eu sou filha de Deus, que eu sou criatura divina, eu tô fazendo o que aqui nesse caos? Se eu não sou nem rica. Tem sempre um propósito, né? Tem sempre um propósito. Olha só pra você ver, você conta uma história, você é uma ribeirinha. Você é uma ribeirinha, é a sua origem, é a sua essência. E hoje, a sua família ainda está lá? Sim. Estão bem? Tá tudo tranquilo? A minha família, graças a Deus, a gente melhorou muito, né? Os filhos cresceram e todo mundo hoje ajuda minha mãe, ajuda meu pai. Eu sou meio que uma estrelinha quando eu chego lá, uma referência. E eu achei muito legal porque teve um podcast, desculpa te interromper, mas você levou um pouco da sua história de superação também na rádio local. Eu acho que isso é importante levar para, né, uma própria ribeirinha contando que ela pode conquistar o que quiser, porque qualquer pessoa pode conquistar o que quiser, dentro das possibilidades que tem, fazer alguma coisa para poder... Acredito muito nisso, sabe, Paula? E aí, conta pra gente encerrar, porque você chegou, né, aqui, você tá bem. Você tá uma patricinha linda. Sempre fui, né? Uma patricinha linda. Aceitem que dói menos. Brincadeiras à parte, mas você é uma autora best-seller, né? Sim. E como que partiu? Conta pra gente encerrar aqui com chave de ouro a sua história com a escrita, né? Eu também sou escritora, eu também adoro escrever. E eu acredito que quando a gente escreve, a gente está deixando um legado, né? Talvez daqui a 100 anos, talvez não, daqui a 100 anos,
alguém vai ler aquilo que a gente escreveu e a gente nem vai estar aqui mais. Então, escrever é botar para fora mesmo as nossas emoções, ou contar as histórias, colocar a criatividade em ação. Mas conta como que foi que você começou e de onde partiu o convite para 2 livros best-seller? Pois é, né? Sempre gostei muito de escrever, porque eu acho que escrever é uma forma de você abrir seu coração. E eu tenho esse hábito de escrever, eu falo que é desabafo para Deus, que é para organizar mesmo as ideias. E aí, num desses movimentos de autoconhecimento, que eu também iniciei lá em 2019, né? Eu falo que o autoconhecimento me preparou para a pandemia, porque enquanto todo mundo estava surtando, eu estava benzona. Estava muito bem, tranquila, graças a Deus. Mesmo. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade de escrever um desses movimentos. Conheci uma pessoa da editora e surgiu essa parceria. Foi um desafio, fui uma das últimas a entrar, porque eu não acreditava muito no meu potencial de escrita. E aí, relutei bastante, só que o desejinho estava lá, né? Aquela chamazinha estava lá, a brasinha estava dentro do meu coração. E aí, nos últimos minutos, nos últimos dias, assim, eu decidi escrever. Falei com uma pessoa da editora e tive 8 dias para escrever o meu capítulo do primeiro livro, que é O Protagonista. E, cara, foi muito incrível. No primeiro livro eu falo sobre nutrição, essa nutrição mais humanizada, essa nutrição que é da alma, né? E uma nutrição afetiva. Porque quando você nutre a sua alma, quando você nutre suas emoções, você consegue gerenciar teu comportamento. Então, no primeiro livro, o meu capítulo fala sobre isso. E é protagonizando a sua rotina alimentar. No segundo livro, que aí você já entrou, né? Que é o Histórias de Sucesso, veio também a oportunidade de falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E foi algo bem incrível também, porque contar a nossa história, a gente sempre acha que, cara, é só a minha vida. Não é não, né? A gente falou sobre isso. E eu sempre tive muito essa percepção de que, assim, ok, era o que eu precisava passar, nem foi tão difícil assim, porque eu passei. Nem foi tão desafiador assim, tal, nem foi. Aqui tá o livro, né? Vou mostrar aqui. Isso. Então, vou levar. Esse aqui é o Histórias de Sucesso, que eu também tenho um capítulo nele. E esse aqui foi o primeiro, né? O protagonista. Que os 2 são da mesma editora. E também todos os 2 tem o selinho best-seller muito legal, porque a minha história aqui deste livro, né, tem tudo a ver com a nutrição, né? Sim. A nutrição, ela salvou a minha vida. Aliás, ela salva a minha vida todos os dias. Todos os dias eu tenho que decidir fazer boas escolhas para estar aqui hoje. E o Histórias de Sucesso, falar da minha história, eu sempre falo que se a gente enxerga possibilidades em alguma coisa, se a gente enxerga possibilidades na vida, esse ver possibilidade te faz se movimentar para algo maior. E o meu capítulo é O Sucesso Vem no Movimento. Porque cada pequeno movimento que você faz, você gera uma onda de resultados extraordinários. Às vezes você fala que é só um movimento. Tipo, na minha cabeça era, tô saindo da casa dos meus pais para trabalhar na casa de família só para poder ajudar os meus irmãos. Só para poder sustentar os meus irmãos. Só que não era. Toda a minha vida mudou a partir desse movimento. Então, cada pequeno movimento que a gente faz é importante. Por menor que pareça, é, assim, grandiosíssimo para a geração daquilo que cada um de nós queremos, né? E é isso que você... qual que seria? Essa seria a mensagem que você gostaria de deixar aqui hoje para as pessoas? Fala aí, fala uma mensagem. Cara, como você falou da rádio, eu tenho o objetivo, o desejo de voltar para minha cidade e falar desse mundo de possibilidades que existe. Porque na região norte e nordeste que eu conheço, a gente ainda vive uma realidade muito pobre. E pobre não só financeiramente, mas pobre a nível intelectual. E principalmente, e é o mais grave de tudo, é o pobre de possibilidades. Porque se você não tem possibilidades, se você não enxerga possibilidades, você não sonha.
E se você não sonha, você não se movimenta, você não acredita na vida. Você fica ali esperando a morte chegar. E cada dia sem sonho é morte. Sim. E aí, a mensagem que eu deixo é, cara, vê possibilidade na vida. Olha para o lado e fala assim, poxa, se fulano está fazendo... Eu posso fazer. É porque é uma possibilidade. Se fulano está se superando, poxa, eu posso me superar também. Gera em você esse desejo e essa curiosidade de se superar. Porque se alguém está fazendo, você também pode fazer. Essa mesma força que eu tenho, que você tem, que todas as pessoas que a gente conhece têm, todo mundo tem. Só está de alguma forma apagada. Então, olha para isso. Olha para isso. Eu conversei com uma menina que emagreceu 30 quilos. E eu perguntei para ela, o que fez você mudar? Qual foi o seu start? Ela disse para mim, foi olhar para mim e ver que eu podia. Foi olhar para mim e ver um pouquinho assim de possibilidade, ver uma brechinha assim. E em 1 ano ela perdeu 30 quilos. Cara, só um pouquinho. Buscar lá dentro, né, Paula? Buscar o autoconhecimento, ele é muito importante, né? Buscar se conectar com a gente mesmo. A nutrição, ela salvou a minha vida, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada por tudo que diz respeito à nutrição. Eu falo assim, que se eu fosse fazer uma outra faculdade, eu acho que eu ia fazer nutrição. Ou alguma coisa ligada ao bem-estar, sabe, do outro. Então, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada. Nada. Você é uma amiga muito especial. A gente falaria trocentas horas aqui. Ficaríamos aqui até amanhã contando um monte de coisa. Mas é bom que aí dá gostinho de quero mais, né? Obrigada, tá, amiga? Obrigada de coração por ter vindo, por ter aceito o convite e por ter nos presenteado com a sua história. Que todo mundo que for tocado por ela consiga enxergar uma luz ali no fim do túnel para ir em busca dos sonhos, dos objetivos, porque... E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito no seu sonho, eu sei que você vai lá para lá falar sobre isso, pode contar comigo. E porque a minha frase, né, de vida é essa. E você acreditou no meu sonho, você está aqui chegando junto, e a frase é essa: quando a gente acredita no sonho do outro, a gente está mais perto de realizar o nosso sonho. Então, você está acreditando nos sonhos adormecidos daquelas pessoas lá. Sim. Então, eu sei que você vai lutar por elas, vai conseguir, e conte com a gente. Obrigada. Beijo. Tchau. E é isso.